Que bom nós estarmos juntos aqui e lá em casa, quem nos está a ver através de streaming e através das redes sociais. Quantos se sentem em casa? Só eu? Eu sinto-me em casa. Eu gostava num ambiente descontraído, porque o nosso Deus, como dissemos, é bom. O Espírito Santo tem uma palavra esta noite, certamente para ti, para mim, para nós. Quantos precisam de uma palavra de esperança? Só aqui no meio, aqui de lado não. Quantos precisam de uma palavra de esperança? Sabem uma coisa? O nosso somático, esta hora, são 9h05 ou 21h05, dá aquela sensação... vamos deixar que o Espírito Santo flua. Ok, alguns estão aqui. Não sei se virei cá ministrar mais alguma vez, mas eu vou falar com o Espírito Santo diz. Alguns estão aqui e dizem, epá, se calhar eu até... Epá, trabalhei tanto hoje, cansei-me, estou cansado, mas tenho que estar aqui. Outros estão aqui, talvez, naquela dimensão de dizer, uau, o que é que Deus vai falar para mim esta noite? Outros estão aqui, pá, eu acho que perdi a esperança, eu acho que até... Estão em casa. Eu não estou a falar só para aqui, eu estou a falar lá para casa também. Às vezes nós sentimos assim. Trabalhei desde as 7h30. Aqui há pouco falava com alguém que dizia, já estou desde as 7h30 a pé a trabalhar, estou cansado. Às vezes até ficamos indispostos. Porque pensamos que controlamos alguma coisa. Todos nós fizemos algum ofício hoje. Todos nós nos levantamos e alguns, não sei se estão a viver hoje, estão a viver no passado e já estão a pensar o que é que vão fazer amanhã. Quem conhece a estrutura da Remar, graças a Deus pela Remar, pela partilha constante, graças a Deus por este ministério e graças a Deus por todos aqueles que fazem parte do ministério que Deus tem utilizado para que novas vidas possam mudar a sua vida hoje. Eu creio nisso. Eu creio que há um propósito. Eu não era suposto eu estar aqui esta semana, mas eu creio que há um propósito porque Deus une. A igreja somos nós. A igreja és tu, sou eu, são todos aqueles que são redimidos pelo sangue de Jesus, justificados e santificados. E a palavra de hoje está no Salmo 127. Muito obrigado. Muito obrigado. No Salmo 127, tu podes começar já a ler. Enquanto tu lês, eu vou falando. Porque uma coisa, a imagem vale mais do que 1000 palavras. Então vamos ver a imagem. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, vírgula, o que é que acontece? Querem me ajudar? Querem ler? Mesmo com a máscara? Em vão, vamos dizer, em vão, trabalham os que edificam. Vamos parar aqui um pouco. Se o Senhor não edificar a casa. Os tempos que nós vivemos, não só hoje, mas em qualquer altura, nós pensamos que controlamos alguma coisa, mas nós não controlamos rigorosamente nada. Aqueles que têm filhos, quando os filhos vão para a escola, estamos sempre apreensivos, como é que vai ser, como é que vai acontecer, o que é que vai acontecer, o marido, a esposa, na empresa, o empresário. Todos nós temos a ideia de que nós construímos alguma coisa. Eu não quero falar de vírus e outras coisas mais, nem de pandemias, porque nós vivemos, há coisas mais além também dos vírus. Mas a verdade é que o ser humano pensa, através do seu ego, através do seu know-how, do seu conhecimento, às vezes até dos seus talentos, que nós controlamos alguma coisa. Se formos para a parte governamental, pela parte dos países, vemos que uma coisa acontece num dia, outra coisa acontece noutra. Porquê? Porque nós... Muitas vezes no nosso egocentrismo e na nossa própria vontade de fazer as coisas à nossa maneira, pensamos que Deus não está no processo. Aqui há dias ouvi alguém do nosso meio, muito conhecido, que eu não vou citar, que alguém dizia que a sua mãe dura muitos anos. Que Deus a abençoou. Olha que é um formador de opinião. E ele disse, não coloque Deus nestas coisas. Porque se Deus existisse, se houvesse Deus, não tinha acontecido isto. Então, diga assim, que a minha mãe dura muitos anos, mas não coloque Deus no processo. Que é grande erro. Concordam comigo ou não? Que grande erro. Se o Senhor não edificar a casa, o que é que isto significa? Significa que o Senhor é a nossa base. O centro da mensagem é edificar. Edificar é construir. Alguns de nós já construíram muros, paredes, restaurações de imóveis e sabemos que o edificar é construir. Só que muitas vezes nós construímos a nossa vida à nossa maneira. E nós temos uma sigla na Operação Resgate que diz muda de vida hoje. Podemos dizer juntos,
Muda de vida hoje. O passado não interessa. O presente não interessa. Então temos que ter uma caixa, produzir uma caixa hoje e agora, porque Deus nos está a dar essa possibilidade. Acredita, meu querido e minha querida, e aqueles que nos estão a ver em casa, não estamos aqui por acaso. Há um propósito de Deus para que tu e eu começamos a entender de uma vez por todas que nós não controlamos rigorosamente. Vocês sabem. Mas, uau! Olha, dá para eu hoje estar na reunião? Não, tenho que trabalhar muito, pastor. Hoje não vou estar. Epá, não vai dar. A malta hora, Deus abençoa e a páginas tantas já ninguém vê ninguém. Tenho que trabalhar 12 horas, 14 horas, 16 horas. E aquelas pessoas que imigram, graças a Deus pelos imigrantes, que vão procurar à sua maneira um modo de vivendo e diferente. 50, 60 anos chegam à terra, não tiveram que os filhos, não tiveram o núcleo familiar. Porque hoje nós estamos a falar para o centro individual de cada um, mas também já lá vamos para a família. Porque a família é um projeto de Deus. Quantos creem nisso? Ei, mas estamos a falar de família. E agora a minha família não quer saber de mim, eu nem sequer tenho família. Ninguém pensa em mim. Mas eu quero dizer que há uma pessoa que pensa em ti, que pensa em mim e que pensa em nós. E esse é o nosso Deus. Amém? Deus pensa em nós. Então, Deus tem um projeto e um propósito de vida para cada um de nós. E quando nós entendemos que nós não controlamos rigorosamente nada, então nós vamos convidar o nosso Deus, de facto, a edificar a casa. Porquê? Porque, de facto, como eu dizia, as pessoas esforçam-se, venham para a terra, 60, 70 anos, morrem, fizeram a casinha, lembram-se da história, fizeram o seu prédio, fizeram as suas coisas, mas Deus não estava no projeto. Ok, então eu vou morar num condomínio fechado, e eu aí vou ter segurança, vou ter protetores, vou andar até de carro blindado, e eu tenho segurança. Queridos, eu ainda não acabei. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, o primeiro versículo nos diz, nos faz um convite a refletirmos esta tarde. Eu não quero que tu me respondas, quero que tu penses, porque o Espírito Santo, eu creio que está aqui e está a ministrar a cada um de nós. Diz comigo, eu sou muito precioso e preciosa para Deus. Talvez não te tenhas visto assim nos últimos tempos. Talvez circunstâncias da tua vida te levaram a um ponto de cansaço e de esperança, como eu dizia no início, se calhar nem queria estar aqui esta noite. É verdade, perdoa a minha frontalidade. Eu não sei se alguma vez vocês já se sentiram assim. Eu já me senti assim. Agora deixaram-me ficar sozinho a mim. Parece que às vezes só nós é que nos sentimos assim. Quantos estão a receber a revelação da palavra de Deus? Toda a gente sabe o que é uma sentinela. A sentinela é aquela que guarda. A sentinela é que está atenta. A sentinela é aquela que foi levantada, uma atalaia para cuidar. Mas, aqui continua a dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os... O quê? Em vão trabalham os que edificam. Quantos já trabalharam em vão aqui? Só eu? O que significa... Mas, pastor, então agora nós não vamos fazer nada. Não. Vamos deixar de fazer as coisas à nossa maneira. Vamos deixar que Deus dirija todas as circunstâncias. Mas eu não tenho tempo, pastor. Mas eu acho que não vou conseguir estar. Agora eu estou a pensar noutras coisas. Já pensaram que um dia o nosso ticket vai sair? Sabem o que é que significa? Nós um dia vamos à presença de Deus, quer nós queiramos, quer não. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que o propósito de vida que Deus preparou para nós, e já vamos continuar, tem que ser estabelecido um dia de cada vez, através da revelação do Espírito Santo e através da nossa mudança de vida em Cristo Jesus. Quantos de nós nos esforçamos, queremos fazer as coisas bem, à nossa maneira, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, mas há um momento da nossa vida que nós nos sentimos fracos. Quantos se sentiram fracos aqui? Não nos sentimos fortalecidos, desesperançados. Parece que uma vez alguém dizia, pastor, Deus tem tantos filhos que acho que se esqueceu de mim. Eu quero dizer que Deus não te esqueceu de ti. Diz comigo, a minha hora vai chegar. E é hoje. É hoje. É hoje. Não foi ontem, não foi amanhã. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois ele supre aos seus amados enquanto
Enquanto quê? Enquanto nós dormimos. Deus provê todas as coisas. Aqui há pouco estávamos a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A vontade de Deus na terra é que tu e eu tenhamos uma vida fantástica. Vamos pensar agora um pouquinho, como seres individuais novamente, como é que tem sido a nossa vida até aqui? O que é que nós temos feito ou permitido que o Espírito Santo faça em nós? Porque há coisas que Deus não faz, que somos nós que temos que fazer, por isso é que nós temos livre-arbítrio. Pastor Luís e Pastor Fernando, Vítor e demais, graças a Deus que ainda ninguém saiu esta noite. O que significa que a palavra de Deus está a falar aos nossos corações. Vocês creem nisso? Então, como é que eu faço? Ok, nós no mundo sofreis aflições, mas eu venci o mundo. Temos que trabalhar, temos que projetar o nosso dia-a-dia. E nos dias que nós vivemos, já repararam, já nem falámos de confinamentos, não falámos de empresas que estão fechadas, que abrem, fechamos que tudo se descontrolou. Sim ou não? A nível local, nacional e global. Então ninguém controla nada. Eu não controlo nada, tu não controlas nada, nós não controlamos nada, mas Deus em nós controla todas as coisas. Porque nós depositamos a nossa vida naquilo que sabe, naquilo que nos criou e que nos está a uma distância pequenina de tu e eu, aqueles que ainda não são, nos tornarmos filhos ou filhas de Deus esta noite. Por isso é que nós estamos aqui. O Evangelho é algo redentor. Pastor, se soubesse da minha vida, se soubesse da vida da pessoa que está ao meu lado, eu quero que tu saibas que Deus sabe. Deus veio, Jesus veio para que tu e eu possamos ter vida e vida com abundância. E Ele veio para aqueles que necessitam e querem mudar. Quantos concordam com isso? Eis que os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto, o ventre do seu galardão. Quantas mães estão neste lugar? Perdoe-me. Ok. Pais. Eu também sou pai, já sou avô, e é engraçado que a minha esposa, na altura que a minha filha casa, não sei se acontece isso com as mães, às vezes nós pensamos que os filhos são? Não. Os filhos são uma herança e são uma dádiva de Deus. Aquilo que tu e eu temos que fazer ao longo dos anos é levar a nossa descendência a amar e a seguir aquele que controla todas as coisas, que é o Senhor. Nós temos que ensinar os nossos filhos a edificar a própria casa espiritual. Ou seja, os filhos vêm para a nossa mão, Deus nos dá, nós criamos os filhos, mas é para o Senhor. E quando nós entendemos isso, minha esposa lá atrás ainda não entendia, ela chorava, porque a Cassiana veio do Porto para Lisboa e trouxe a artilharia toda e ela ficou sem a menina dela. Até que ela um dia teve que entender que, de facto, eu não estou a subestimar, que me perdoem, para quem nos está a ouvir lá em casa também, o amor de mães. Mas há coisas que nós sofremos e há coisas que fazemos à nossa maneira que não está em conformidade com o que Deus nos diz. Então os filhos são uma dádiva de Deus. Tu e eu somos chamados, nem mais nem menos, de que ensinar os nossos filhos, a nossa descendência, nos caminhos do Senhor. Aqui há dias a minha filha editou mais um livro e depois faz uma dedicatória. Aquilo mexeu muito comigo. Essa dedicatória dizia assim: obrigado, pais, pelo legado mais precioso que vocês deixaram na minha vida. Jesus. Diz comigo, Jesus é tudo o que eu preciso. Queridos, Jesus é tudo o que nós precisamos. O Senhor das nossas vidas é aquele que vai edificar a nossa casa. Pastor, mas eu já li este salmo muitas vezes. Pois, uma coisa é ler. Uma coisa é ver. Outra coisa é crer e fazer. Para que nós possamos mudar de vida. Quantos estão esperançados esta noite? Quantos precisam de esperança? Sabes que se nós perdemos a esperança, nós morremos. Aquele que perde a esperança morre. Vamos continuar mais um pouquinho. Eis que os filhos são a herança da parte do Senhor, já lemos, e do ventre o seu galardão. Como flechas, na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Eu estava a ler este versículo e não sei se alguma vez pensaram nisso. Tive assim uma revelação muito engraçada. Imagina o arqueiro, onde é que ele guarda as flechas? Aonde?
no ombro e as flechas estão cá atrás. E depois, quando o arqueiro pega na flecha, pega no arco, abre e dispara, e para onde é que a flecha vai? Ela vai para o alvo. Fantástico. Qual é o alvo? Epá, espiritual. O alvo, sério, o alvo é Jesus, mas o alvo é algo onde nós queremos destinar aquela seta. Sabes quem são estas flechas? São os nossos filhos. Os nossos filhos, carregamos muitas vezes os filhos às costas, nos braços, dia, semana após dia, orando. A melhor coisa que tu podes fazer, e eu todos os dias, aqueles que são pais ou que vão ser, desde pequeninos, é consagrar os nossos filhos ao Senhor. Pastor, mas a minha vida não tem sido nada disso. A minha vida está destrambulhada, está tudo virado do avesso. Eu nem sei bem o que isso é. Bem, nós há pouco dissemos que vamos mudar de vida. Mudar de vida hoje. Então estas flechas são os nossos filhos. Ou seja, os filhos estão cuidados, os filhos estão tratados e eles vão sendo direcionados. Já tinham pensado isto desta forma? Podemos ir por outras abordagens. Mas esta abordagem foi que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração. Porque Deus criou o homem, criou a mulher e criou uma família. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. E vamos falar agora aqui um pouquinho da família. A família é um projeto de Deus. Deus, inicialmente, e nós percebemos, imagina, uma família abençoada. 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias estruturadas, uma freguesia, um concelho, um distrito, uma nação. Que é grande a mudança. Já pensaram nisto? Poupança do governo na segurança social, nos ansiolíticos, nos antidepressivos, nessas coisas todas. Como é que nós podemos estruturar a nossa família? Como é que eu posso controlar o meu filho? Como é que eu posso controlar a minha filha? Como é que eu posso controlar os meus netos? Não podes. Alguém pode? Não. Mas às vezes nós queremos fazer isso e perdemos o foco. Como dizia o irmão, o alvo. Perdemos o foco. Eu estou a falar agora em 2 nuances. Uma delas para casa, que estás lá em casa também, para os filhos, aqueles que são filhos. Às vezes nós, como filhos de Deus, perdemos o foco, perdemos o rumo, perdemos aquilo que Deus nos direcionou. E paramos. Se não dá de uma forma, vamos fazer um esquema. Nunca ninguém fez isto, só eu. Ficou tudo silenciado. Só eu. Não, às vezes nós queremos fazer esquemas, queremos fazer as coisas à nossa maneira, muito bem intencionados, mas não funciona. Então, resumindo, o que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, reconhecer que nós não controlamos nada. Reconhecer que nós somos dependentes e reconhecer que nós dependemos de alguém que nos ama, apesar das nossas debilidades, das nossas fraquezas, das nossas idiosincrasias. Esse é Deus. Às vezes alguém dizia, para que tu possas morrer bem, para que possas morrer bem, tu tens que viver bem. O que é que isto significa? Significa que a nossa vida está entregue nas mãos daquele que nos criou e conhece e sabe tudo aquilo que nós necessitamos. Um dia de cada vez. Já repararam que nós lemos e vemos na comunicação social diariamente? Nunca vi tanto falarem um dia de cada vez e até viver à semana. Já viram isto? Um dia de cada vez e vivermos à semana. Então Deus nos dá uma orientação hoje, a ti e a mim, que nós podemos mudar o nosso estilo de vida através de reconhecer que dependemos daquele que nos ama e que quer fazer algo diferente na nossa vida. Aí no teu lugar tu agora podes estar a falar com o Espírito Santo, falar com Deus, porque Ele está a falar contigo e Ele vai começar a alinhar nas nossas vidas, lá em casa também, vai começar a alinhar, vai começar a fazer um sumário daquilo que tu e eu podemos e devemos mudar. Podes passar o verso 1, por favor? Vamos outra vez ao 1. Se o Senhor não edificar a casa. A nossa casa física, emocional e espiritual tem que estar edificada nele. Porque foi Ele que nos criou, Ele nos conhece. E há aqui uma orientação, mas também há uma decisão. Porque após a vírgula, ali diz, em vão trabalham os que a edificam. Então quem é que edifica a casa?
Querem me ajudar para não ser um monólogo? Quem é que edifica a casa? Quem é? Não. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que o edificam. Quem é que edifica? É o Senhor. O Senhor edifica a casa. Como é que Ele vai edificar? Quando nós decidimos que Ele é o centro de todas as coisas. Quando nós decidimos, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é fantástica, ela é boa, porque ela tem um projeto de vida para cada um de nós. Então não adianta nós trabalharmos em vão. E esse trabalhar em vão é trabalhar à nossa maneira, repetindo, é nos cansarmos e, acima de tudo, chegarmos a um ponto, como se fala hoje muito de burnout e outras coisas assim. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a cidade física, a nossa cidade espiritual, a nossa própria vida, o lugar onde nós vivemos, nós podemos fazer coisas tão simples como profetizar e proclamar o que está escrito. A fé vem, a cristandade funciona através da fé, proclamando o que está escrito. E quando nós proclamamos o que está escrito, quando nós oramos e colocamos isso na nossa vida, a mudança vai acontecer. E o cansaço vem, pode vir o cansaço, mas Deus nos fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que a nossa visão do nosso dia-a-dia seja de facto uma visão que nós dependemos de alguém que sabe aquilo que nós precisamos. Quantos estão a receber a palavra de Deus? Quantos sentem que muitas vezes, quase a concluirmos, que muitas vezes nós quase que ficamos pelo caminho? Às vezes nós temos aquela tendência de baixar os braços, talvez até olhar para trás. Mas eu quero dizer que Deus faz coisas novas a cada dia. E hoje é o dia de tu e eu podermos renovar as nossas forças. Renovar a nossa fé em Cristo. Como? Proclamando o que está escrito. O Senhor é o meu pastor, nada... Pois é, mas há tanta escassez, não é? Parece que as coisas não acontecem. Mas a Bíblia diz que o nada, no fundo, é tudo. O nada é tudo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que é o nada? É tudo que nós precisamos. Parece um paradoxo, não é? E nada me faltará. Mas a verdade é que Deus nos sustém em todas as necessidades. Talvez lá em casa estejas agora a escutar-nos e a pensar, mas como é que eu vou resolver essa situação da minha vida? É muito simples. Esta noite, no teu lugar onde tu estás, seja presencial, seja online, tu podes falar com Deus, porque o Espírito Santo está a falar connosco. Está-nos a dar a possibilidade de nós mudarmos de vida. Mudarmos o nosso estilo de vida. Às vezes nós andamos tão apressados. Temos aquela ideia de olhar assim. Querem ver o que eu estou a fazer? Mas nós temos que começar a contemplar e olhar mais para o alto. Lembram-se de Marta e Maria? Não é? Conhecem a história? Uau! A Marta e Maria, simplesmente, ela sabia o que ela queria, é adorar ao Senhor. O que nós tivemos aqui há pouco a fazer não é música, não é show, mas é adoração. Aqui e aí. Quando nós adoramos, este salmo foi escrito por Salomão, homem sábio. E sabes quando ele diz, ele reconhece, apesar da sua sabedoria, que de facto só o Senhor pode edificar a casa. Venha qualquer tempestade que venha, porque o nome de Jesus está sobre todo o nome. Fantástico. Podemos dizer outra vez esta noite, Jesus é tudo que eu preciso. Podemos dizer outra vez, Jesus é tudo que eu preciso. Ai, pastor, mas eu tenho um diagnóstico. Epá, se eu soubesse, fui ao médico, diz comigo, Jesus é tudo que tu precisas. Mas eu tenho falta de... Jesus é tudo que eu preciso. Ai, mas já não tenho mais o subsídio de desemprego, estou desempregado, fui parar à rua. Sabem que há muita gente que vai parar à rua que não tem nada a ver com muitas coisas, tem a ver que foram parar à rua. E há muitas pessoas que não estão na rua, estão em casa e perguntam, mas como é que funciona a Operação Resgate? Sabes o que é resgate? A Operação Resgate, partilha constante, remar, é resgatar vidas que estão aprisionadas com estas coisas todas. E o teu chamado, o meu chamado, o nosso chamado, para concluir mesmo, é nós termos noção da identidade e daquilo que tu e eu somos. Somos filhos de Deus. Irmãos,
Pensem assim, fora de Deus não há nada. Já pensaram nisto? Fora de Deus não há nada. Em Deus temos tudo. E o que é que nós tememos muitas vezes? Porquê é que vem o medo? Porquê é que vem a dúvida? Porquê é que vem a angústia? Porquê é que vem as condicionantes, o se, o mas? Diz comigo, para mim, não há se, não há mas. Há Jesus. Estamos na Páscoa. Queridos, pensávamos que o pastor ia falar hoje sobre o Calvário e a Páscoa, graças a Deus. Eu quero que tu saibas disso para quem está ao teu lado, embora à distância. Diz comigo, Ele já fez tudo. Não tens que ter o espírito messiânico de querer fazer tudo. Eu já tive esse espírito. Mas eu não sou Messias. Messias só há um. Amém? Mais uma vez eu fiquei sozinho. Às vezes nós queremos fazer, andar. Só dizer isto já fica cansado. Hoje jantei com o pastor Fernando Dias. Há muito. Todos. Mas temos uma boa relação. O homem parece quase o Speedy González. Dizia a minha Mimi, parece que tem uns bichos carpinteiros. Uau, o homem vai, anda. Eu dizia, Fernando, calma, pá. Ele fica sempre assim comigo. Temos que ter, não é? Mas é verdade. Agitado, andar, graças a Deus. Um homem diligente, um homem que trabalha. Epá, se Deus está no processo. Só está a dar um exemplo, porque se ele ficar chateado é só ele, não fica com vocês, não é? Mas é que a verdade, nós somos assim. Uau! Passa um carro, Fernando Dias, vai ler, Fernando Dias, lá vai ele. Uau! E depois chega, pá, estou cansado. Claro que se o Senhor não edificar a casa, em vão. Quantos têm projetos aqui? Eu tenho projetos. Mas os projetos são sonhos que Deus coloca. Ali o pastor Luís, um homem de Deus cheio de projetos que Deus tem agraciado, que eu aprendi a admirar também. É bom, tu bem tens projetos escondidos. Se tu te quiseres, sabes que o defeito dos pregadores, eu estou a olhar, é que estamos sempre a concluir, mas nunca concluímos. Mas não é defeito, porque o Espírito Santo, vamos parar. Só queria que pudesses me ajudar. Quantos neste lugar têm sonhos de Deus que ainda não foram concretizados? Olha, eu tenho. Tens a coragem de levantar o teu braço? Eu tenho sonhos que ainda não foram concretizados. Sabes o que é que o Espírito Santo está a dizer? Para ti e para mim, não antecipes o que Deus tem para fazer no seu tempo. Como ministério, como seres individuais. E sabes, eu admiro muito. Há aqui uma família. Esta é a família de Deus. E a família que está lá em casa também que se está a juntar a nós. E esta noite, eu não conheço a maior parte, alguns conheço, mas eu nunca termino de explanar a palavra de Deus sem poder fazer o convite mais precioso. Quantos gostam de viajar? Olha, pastor Luís levanta logo a mão. Eu também gosto. Mas quantos gostam mesmo de viajar, a sério? Pastor, mas nós agora não podemos, tal. Não é isso que estamos a falar. Quantos gostam de viajar? Eu gosto. O que é que se faz quando se vai para uma viagem? Ajudem-me rápido. O que é que se faz? Compra-se a viagem, faz-se uma mala e lá vamos nós. Uau, e chegamos ao destino, era mesmo isto. Às vezes não é, mas geralmente é. Esta noite, e deixei para o fim, eu queria falar de uma viagem fantástica. Os israelitas, os judeus estão a voltar a casa, agora não estão? Profeticamente. Mas tu e eu um dia vamos voltar a casa. E há uma coisa que se chama morte que nós vamos encarar. E só há duas hipóteses desta viagem correr bem. Uma hipótese é nós irmos nada mais, nada menos do que para onde o Espírito Santo te quer levar esta noite. Neste lugar, nesta hora, aqui e lá em casa, é o momento, o tempo de tu permitires que o Senhor possa edificar a casa. Se a tua casa, a minha casa não está edificada, não há desculpas. Sabes porquê? Porque João 3,16, vocês sabem, podem me ajudar, porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu único filho para que todo aquele que nele, é só preciso crer, tenha o passaporte para o Havaí, é isso? Tenha
E o que nós falamos aqui esta noite é de vida eterna. Mudança de vida. Porque Jesus veio, morreu, ressuscitou para que tu e eu possamos ter uma vida eterna. E muitas vezes nós pensamos que vamos sempre viver na terra. Então não há amanhã, não há hoje, não há nada. Eu gostava que nós pudéssemos, tu, acederes, podíamos ficar de pé esta noite. É possível ficarmos de pé? É possível. Aí no teu lugar, eu gostava que tu pudesses falar hoje com Deus. Eu vou tornar a repetir. Eu não conheço, ninguém falou de ninguém, não sei os vossos nomes, mas há alguém que vos conhece. Por dentro, por fora, fragilidades, debilidades, virtudes. Esse alguém é o nosso Deus. Amém? Então tu podes fechar os teus olhos agora e deixar que o Espírito Santo, muito brevemente, continue a ministrar ao teu coração. E eu gostava de fazer um apelo esta noite. E esse apelo é a decisão mais importante da nossa vida. Eu fiz quando tinha 9 anos. Hoje já tenho mais alguns. Sabes, tenho vivido mais com Deus nestes anos do que até aos 9. Já tenho 63, já são alguns mais. E sabes, dia após dia, eu tenho aprendido a viver na dependência de Deus. Porque Deus sabe, quer, dirige todas as coisas. Eu sei que há pessoas neste lugar que estão a sentir uma paz muito grande no coração. Talvez no princípio estejas a pensar, mas o que é que vai sair daqui? O que é que vai ser hoje? Mais uma reunião, mais um culto. Se calhar o que eu dizia, porventura, até nem queria estar neste lugar. Mas eu quero dizer que Deus tem um propósito para a tua vida hoje. É que tu possas mudar de vida. Amém? E esta noite é muito simples. Em João 3,16 fala em crer. Não fala em fazer preceitos, não fala em religiões, não fala em adições, associações, o que tu lhe queiras chamar. Fala simplesmente reconhecer, tu e eu, que não dependemos de ninguém, não podemos nada, não controlamos nada, mas dependemos daquele que um dia vamos estar face a face. E esse é aquele que nos ama desde que nós éramos inimigos. Sabes uma coisa? Eu quando olho para estas vidas, eu vejo homens valentes, preciosas, sabes, diamantes em bruto, homens, mulheres aqui em casa, que Deus quer lapidar, Deus quer burilar, Deus quer retirar e Deus quer curar. Há pessoas que estão passando por algumas necessidades, doença, parte física. Eu quero te dizer que no nome de Jesus e sobre o nome de Jesus, todo o diagnóstico, tudo o que tu possas ter, o nome de Jesus está sobre todo o nome e és curado, porque pelas suas pisaduras, pela sua morte, nós somos sarados. Porque na cruz do Calvário foi corpo, alma e espírito. E para concluir agora mesmo, sabes, há oportunidades que não vêm. Aqui há dias alguém me dizia, pastor, sabes, eu chorei muito. Pastor, pode vir à minha casa. E estava a meio de outra ministração com outra pessoa. Ele dizia, pastor, por favor, venha. E eu fui à casa daquela pessoa e estive com ela. E fiz-lhe o apelo. E o homem estava rebelde, estava aborrecido por causa da sua doença. Eu saí de lá com o meu coração, uma compaixão. Disse, meu Deus, tem misericórdia. Outro dia ele disse-me, pastor, por favor, venha cá. E eu não fui. Não porque não me apeteceu, mas porque outras circunstâncias. E sabes, outro dia de manhã ligaram e disseram, pastor, ele já partiu. Já pensaram nisso? Nunca talvez tenhas pensado nisso. Esta noite, quantos querem, que ainda não fizeram a decisão de mudar de vida e que Jesus possa, de facto, alterar os comportamentos do seu coração? Quantos querem fazer isso? Podem levantar a mão, entregar a sua vida a Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Não é entregar a vida a uma religião, mas é... E talvez aqueles que estão aqui, que já fizeram também a sua entrega, a sua vivência com Cristo, têm caminhado, porventura se sentem cansados. Ou por algum motivo tentamos fazer as coisas às nossas maneiras. Quantos estão neste lugar assim? Amém. Que o Senhor possa... Olha, deixa que o Espírito Santo, enquanto os irmãos vão ministrar um cântico, que
o Senhor está a colocar nos seus corações a adoração. Fala com Ele nesse lugar. Aqueles que levantaram a mão em primeiro lugar, podem levantar comigo. E diz comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela minha vida. Eu sou muito precioso para Ti. Hoje eu reconheço que preciso e eu quero mudar de vida. Eu reconheço que sou pecador ou pecadora. E esta noite eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, para que Tu possas edificar a minha casa, a minha vida e a minha família. Só mais uma coisa: que Tu possas esta noite orar pela Tua família. Que possas orar por aqueles que te fizeram talvez menos bem, porque a oração da bênção quebra toda a maldição. Que o Senhor ricamente te abençoe. Deixa que o Espírito Santo ministre, porque o Espírito Santo é que está agora a tocar em cada um de vocês e está a colocar tudo em ordem. Ele está a construir, Ele vai edificar. Então somente tu e eu queiramos que o Espírito Santo mude a nossa vida hoje. Que o Senhor ricamente, que o Senhor ricamente abençoe cada um de nós. Amém. Exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste a terra que criaste, e por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Quantos podem dizer esta noite? Vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão